som. Terminei falando que a minha alma gritou e o microfone silenciou, não é? Mas isso acontece nas melhores conferências, isso acontece nas igrejas, e temos feito o máximo para a gente poder resolver essas questões. Meus irmãos, como nós cremos, eu disse isso pela manhã, como nós cremos que cada domingo ele é um domingo diferente naquilo que Deus se propõe a fazer na vida do seu povo, eu quero aconselhar os irmãos, de vez em quando eu faço isso, principalmente aqueles que não podem vir aos cultos, para ouvirem as reflexões que nós fazemos pela manhã e também a ouvirem os sermões da noite, porque isso tem a ver com aquilo que Deus está trabalhando com a vida da igreja. Então, se você não conseguir vir, ouça a mensagem, ouça a escola bíblica, e essa é uma orientação para os membros desta igreja. Isso será vida para você e também será vida para a nossa comunidade. Como eu já informei aos irmãos domingo passado, tem sido prática no meu ministério, nesse período do ano, dezembro, janeiro e às vezes um pouquinho em fevereiro, de eu não começar uma nova série de mensagens, mas eu tenho pregado nesses períodos em sermões devocionais, em textos específicos. Porém, eu não resisti à tentação, cedi à tentação, e eu vou continuar no mesmo texto de semana passada, mas tirando lições, verdades eternas para as nossas vidas, diferente do que foi semana passada. Então, se você se lembra do que eu falei semana passada, você já abriu sua Bíblia. Se não se lembra, não tem problema, eu falo. Gênesis capítulo 5. Mas nós vamos voltar no capítulo 4, mas o texto que nós vamos observar está no capítulo 5 de Gênesis. Se você percebe que tem alguém do seu lado que não tem uma Bíblia, empreste a sua para ele, caso você tiver duas, tá bom? Se for o celular, não empreste, só se for a Bíblia mesmo, não é? Gênesis, nós vamos ler alguns textos aleatórios no capítulo 5 e um versículo no capítulo 6. Porém, eu quero voltar com você no capítulo 4 e eu peço que você observe a leitura dos versículos 25 e 26, final do capítulo 4 de Gênesis. Diz assim: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Sete significa concede, né? Por isso que ela colocou o nome de Sete, porque Deus concedeu a ela um outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus criou o homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Esse Enos é o do capítulo 4, versículo 26. Que nesse tempo em que Enos nasceu, começaram a buscar ao Senhor. Vamos para o versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois gerou Metusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Versículo 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Capítulo 6, versículo 9, é o último versículo. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus.
Irmãos, esse registro da genealogia de Adão, mostrando, e isso foi intencional da parte de Moisés, mostrando a preservação da geração eleita em Sete, que era o substituto de Abel. Nós podemos observar lições muito importantes. É possível tirar lições importantes de genealogias? Sim, porque nas genealogias nós conhecemos o Deus da genealogia. E quando nós observamos esse texto, Moisés, ele de forma muito intencional, ele está escrevendo para aquele povo, aquele grande povo, que está prestes a entrar na terra de Canaã para receber a herança. E na verdade, isso se cumpre. Essa entrada do povo em Canaã vai se cumprir a maldição de Noé, quando Noé ele disse para o seu filho Cã, Sem será maior do que Cã ou Canaã. Canaã servirá a Sem. Então agora nós temos uma grande nação diante da terra de Canaã. Quem habita nessa terra são os cananeus e quem vai entrar na terra são os semitas. Se cumpre a maldição que Noé lança sobre o seu filho, que nós já conhecemos os motivos. Mas, meus irmãos, Moisés está registrando para aquele povo, não apenas de onde eles vinham, mas mostrando o porquê eles estavam recebendo da parte de Deus aquele presente que era a terra de Canaã. E quando nós observamos nesse texto escrito por Moisés, para este povo que está prestes a entrar na terra, nós vimos no domingo passado duas lições muito importantes. Primeiro, nós vimos que mesmo com o avanço da maldade, Deus preserva a sua geração eleita. Segunda lição que nós vimos é que andar com Deus é a essência de vida da geração eleita. Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre um outro tema que está presente aqui, mas nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla dos acontecimentos. Eu quero pensar com os irmãos sobre como Deus preserva a esperança por meio da geração eleita. A esperança preservada. E a primeira lição que eu quero destacar para pensarmos, para refletirmos, é uma afirmação. E a afirmação é a seguinte: Deus preserva a esperança nas próximas gerações pelo investimento que gerações do presente fazem em Deus. Deus preserva a esperança nas gerações futuras, nas próximas gerações, pelo investimento que as gerações do presente fazem em Deus. Queridos, a semente do pecado, ela germina com muito mais facilidade entre os homens do que a semente divina. Mas percebam como é interessante a forma como Moisés ele escreve. Moisés ele mostrou um pouco antes do versículo 25, Moisés mostrou a realidade de Caim. Nós temos um recorte, para os irmãos perceberem, dos versículos 17 a 24, sobre a descendência de Caim. E Caim teve um filho. E ele colocou o nome de seu filho Enoque. E esse Enoque era um filho tão amado de Caim, que Caim construiu uma cidade e colocou o nome da cidade de Enoque. É o que está no versículo 17 do capítulo 4. Mas esse Enoque, ele é muito diferente do Enoque descendente de Sete. O Enoque descendente de Sete, que nós vimos domingo passado, ele andou com Deus, e ele já não era, porque Deus o tomou para si. Percebam como Moisés, ele está mostrando um contraste entre a geração eleita em Sete e a geração caída em Caim. E nesse tempo, queridos, antes de Moisés, a geração eleita, antes de Moisés, a geração eleita, ela conseguia entender a vontade de Deus por aquilo que nós conhecemos como tradição oral, não pela tradição escrita, porque a revelação, melhor dizendo, a revelação escrita, ela veio por intermédio de Moisés. Antes de Moisés, desde Adão, Deus falava.
E Deus falava aos seus eleitos e estes transmitiam o que Deus falava. Nós sabemos, por exemplo, que Deus falava com Adão, mas nós não temos todos os relatos de tudo que Deus falou com Adão. Mas Deus falava com Adão. Deus, ele falou com Enoque. Nós não sabemos tudo. Tem até um livro apócrifo, não é? De Enoque. Eu não confio no livro apócrifo. Você também não deveria confiar. Mas nós não sabemos tudo o que Deus falou com Enoque. Mas sabemos que Enoque, ele ouvia Deus. Nós temos, por exemplo, Deus falando com Noé. Deus falou com Abraão. Nós temos a figura de Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Não havia revelação escrita. Deus se revelava pela tradição oral. E nós temos também Isaac, Jacó, Moisés e outros. Meus irmãos, estes homens, eles entenderam a vontade do Senhor revelada, só que eles não apenas entenderam, eles transmitiram a vontade de Deus para as próximas gerações. É muito difícil você pensar nisso, mas quando Abraão nasce, Noé ainda está vivo. Noé ainda está vivo. É só você fazer as contas na genealogia. Mas a partir da revelação escrita com a lei de Moisés, Deus passou a falar com o seu povo por intermédio dos escritos de Moisés e por intermédio dos profetas. Hoje Deus continua falando com o seu povo? Sim, Ele preservou a sua palavra e Ele fala com o seu povo pela sua palavra. Mas há algo na história da revelação que nunca mudou. Nunca mudou. Tanto na tradição oral, como na revelação escrita. Deus, Ele tem preservado as futuras gerações pelo investimento que as gerações passadas ou do presente fazem em Deus. A transmissão do conhecimento do Senhor para as próximas gerações tem a ver com o investimento que a presente geração faz nos mais novos. É exatamente o que Moisés, entenda isso, é exatamente o que Moisés está fazendo com essa geração de Caleb e Josué, essa geração que vai entrar na terra prometida. Moisés está transmitindo o conhecimento do Senhor. Deuteronômio significa repetição. Moisés está repetindo. Mas é uma realidade, irmãos, que nós não podemos negar. Eu peço a sua paciência nesse período de informação, mas ela é muito importante porque são informações bíblicas da revelação de Deus. Nós não podemos negar com a narrativa de Moisés sobre a geração eleita, que mesmo Enoque, tendo andado com Deus, como nós ouvimos semana passada, mesmo Enoque tendo andado com Deus, depois de ter gerado filhos e filhas, somente Noé e sua família entrou na arca. Ou seja, eles se perderam. Mesmo da geração eleita, eles se perderam. E nós temos apenas a família de Noé. Na verdade, nós temos Noé. E é muito interessante porque somente Noé e sua família sobrevivem ao dilúvio. E o que Moisés escreve sobre Noé no capítulo 6, versículo 9? Noé andava com Deus, igualzinho ao seu bisavô Enoque. Enoque transmitiu a verdade sobre Deus. Muitos se perderam nas gerações, porém Noé, ele continuou andando com Deus. E no momento do dilúvio, somente a família de Noé é preservada. Queridos, mesmo assim, a verdade que eu quero enfatizar inicialmente para os irmãos, ela não muda. Deus, Ele continua preservando a esperança nas próximas gerações por intermédio daqueles que estão vivendo o presente com Deus. Sempre foi assim. Aqueles que já foram a Israel, talvez ouviram em algum momento do dia a Shema. Ouviu, Diego? Ouviu? O pastor Altair também deve ter ouvido. É muito comum em Israel.
Shema Israel. Eles falam todos os dias, pela manhã e quando podem. Shema Israel é, na verdade, na íntegra, aquilo que Deus falou por meio de Moisés. Aquele povo queria entrar na terra prometida. Deuteronômio capítulo 6, 4 e 5. Ouve, ó Israel. Isso é Shema. Shema Israel. Ouve Israel. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a Shema. Mas eles param aí. O texto bíblico continua. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No coração de quem? De Israel, do povo de Israel. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Delas falarás. Destas palavras, assentado em tua casa, discipulado, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Transmissão da verdade para as futuras gerações. Moisés, meus irmãos, ele morreria em sua velhice. Mas as gerações futuras seriam marcadas pelo investimento de sua vida em Deus. Moisés transmitiu a Josué. E depois que Moisés morre, Josué assume. Elias transmitiu a Eliseu. Jesus transmitiu aos apóstolos. Barnabé transmitiu a Paulo. Paulo transmitiu a Timóteo. E quem transmitiu antes para Timóteo? De Paulo, a mãe Eunice, que recebeu da avó Lloyd. E é interessante como Paulo ele fala com Timóteo. Tu, porém, meu filho, permanece naquilo que você aprendeu, de que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu, desde a infância sabes as sagradas letras. Essa expressão que Paulo utiliza, desde a infância, meus irmãos, ela seria melhor traduzida, eu creio, seria melhor traduzido se estivesse assim, desde a menor infância, desde muito pequenino você recebeu as sagradas letras. Início da infância, Timóteo ele foi exposto às sagradas letras, por meio de quem? Da mãe, que também foi exposta, por intermédio de quem? Da mãe dela. Paulo, ele crendo nisso, antes de morrer, ele diz a Timóteo, Timóteo, o que da minha parte você ouviu, isso transmite a homens fiéis. E que esses homens fiéis transmitam a outros homens fiéis. Homens idôneos que transmitam a outros. O que é isso? É o que nós enxergamos em Gênesis. Isso tem a ver com a mente de Deus. Deus preserva a esperança do seu povo. Quando a geração presente, ela transmite a palavra do Senhor para as gerações futuras. É assim que a igreja é preservada, é assim que o povo de Deus é preservado, é assim que a esperança ela é preservada. Queridos irmãos, Deus, Ele é muito, Ele não é pouco, Ele é muito maravilhoso. O nosso Deus é um Deus cheio de graça, bondade e misericórdia. Você acha que Deus precisaria de nós? Deus não precisa de nós. Deus, Ele nos chama para participarmos do que Ele está fazendo. Ele nos dá a graça, a dádiva de participar. Jesus precisaria mesmo chamar 12 homens e transmitir para eles as verdades que eles deveriam transmitir e dar a eles autoridade. Não precisaria, mas pela graça de Deus, Deus faz isso. Pastor Vodi Balshan, ele pregando a igreja dele, ele exortou a igreja dele, eu estava ouvindo, ele disse assim: meus irmãos,
Parem de querer seguir esse Jesus dessas séries, como The Chosen. Um Jesus fraco, que revela que ele tem carência do homem, que ele é carente de se relacionar com o homem, e ele exorta a igreja dele. Foi ele que falou, tá? Não sou eu. Eu estou reproduzindo o que ele disse para a igreja dele. Parem de olhar para esse Jesus das séries, dos filmes, um Jesus fraco. Eu preciso de você. Não, ele não precisa. Ele nos dá a graça de participar e ele nos chama. Ele nos chama a essa responsabilidade. A verdadeira doutrina e esperança são transmitidas pelo testemunho e discipulado. Testemunho e discipulado. Eu quero dar rapidamente uma palavra aos pais. Pais, avós, vocês não podem garantir que seus filhos permanecerão no caminho. Mas vocês podem garantir que o caminho permanecerá neles. Você não pode garantir que os seus filhos permanecerão no caminho, mas você pode garantir que o caminho permaneça na mente dos seus filhos. Quando eu olho para a geração passada, eu enxergo muitas coisas boas, mas muitas falhas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se a geração passada falhou com você, não fale com a próxima geração. Se a geração passada falhou com você, não fale você com a próxima geração. Não fale. Ainda há tempo de inculcar a lei do Senhor na futura geração, mas essa lei do Senhor precisa estar em você. Você vai transmitir aquilo que está em você. Então não importa onde você está agora, não importa, volte e comece. Primeiro domingo de 2025, volte e comece com Deus, volte e comece em Deus, volte e comece por amor ao seu Deus, a transmitir a esperança aos que Ele te confiou. Ainda há tempo de inculcar a lei do Senhor na futura geração. Ainda há tempo. Corra e cumpra a sua missão. Invista em Deus. Invista na transmissão da verdade. Nem que seja na vida de uma pessoa. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Mas há uma segunda afirmação que eu quero destacar. Para todos que estão aqui. Deus não apenas preserva a esperança nas próximas gerações pelo investimento que a geração presente faz nele. Deus, ele fornece a esperança para a humanidade por intermédio da geração eleita. Deus, ele fornece esperança para a humanidade por intermédio da geração eleita. Queridos, domingo passado vimos que Deus, ele preserva a geração eleita, mesmo com o avanço da maldade, vocês se lembram? A lição hoje é que Deus, ele fornece esperança à humanidade por intermédio da geração eleita. Vamos observar as Escrituras. Gênesis 3,15. Deus, ele faz uma promessa. E Deus diz que o descendente da mulher que viria, ele pisaria na cabeça da serpente e removeria o poder da descendência da serpente, o pecado. Nós temos o chamado proto-evangelho, o evangelho já anunciado. E aí nós temos Abel. Abel, ele já tinha sido, Deus já sabia que Abel seria morto. Abel é assassinado por Caim. O diabo sempre se levanta para ferir a geração eleita. Abel é morto. Deus preserva e dá Sete. E Eva, ela se exalta de alegria. E ela diz assim: eu vou chamar este menino de Deus concede. É o significado de Sete. Depois de Sete temos Enos, Enoque, Noé, Abraão, Davi, Jesus. E aí Pedro vem e diz que a igreja é a geração eleita. Jesus, ele concede à igreja a transmissão da esperança
para a humanidade. O substituto de Abel, Sete, amava a Deus, o oposto ao Caim, que amava a si próprio. Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam isso, mas após o dilúvio, como eu disse, apenas a família de Noé desce da arca. O que isso significa? Significa que a esperança para a humanidade, ela está preservada na geração de Sete. E é da geração de Sete que vem Noé. E após o dilúvio, apenas Noé. E aí nós temos as pessoas se perdendo novamente. As pessoas se perdem. Nós vemos isso em Gênesis 11. Os homens estão construindo uma torre, porque querem fazer grande os seus próprios nomes. A semente de Caim está presente. A semente da serpente, o pecado, está proliferando, está crescendo, está se desenvolvendo. Mas Deus tem um plano eterno com a geração eleita. Gênesis 12 é a continuação da esperança. Quem Deus chama? Abraão. Abraão, sim, descendente de Sem, filho de Noé. E de Abraão Deus faz uma grande nação. E de Abraão viria, os profetas anunciariam, viria aquele que é o filho de Davi, o rebento de Jessé, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é interessante, meus irmãos, porque quando nós pensamos nessas coisas, nós entramos num choque cultural entre a cultura de Deus, preservada na geração eleita, e a cultura do homem, preservada na geração de Caim. E aí nós temos uma série de confusões, mas há uma confusão que se destaca, que é o padrão de normalidade. O que é normal para a humanidade? Onde está o padrão de normal para a humanidade? Nós temos o registro do padrão de anormalidade. E eu vou escrever o que é, na perspectiva de Deus, o anormal para a humanidade. Efésios 4, 18 e 19, Paulo escreveu. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Este é o homem natural e ele acha que isso é o normal. Mas o normal para a humanidade é Cristo. Ele é o padrão de humanidade. Jesus Cristo é o padrão de humano. Cristo é a esperança da humanidade. E Deus deu essa esperança a quem? Para quem? Para a geração eleita, para a igreja. Jesus, meus irmãos, olha que interessante. Jesus, descendente de Davi. Eu estou fazendo um resumo da genealogia de Jesus, em Lucas 3. Jesus, descendente de Davi, descendente de Abraão, descendente de Noé, está retrocedendo. Descendente de Davi, descendente de Abraão, descendente de Noé, descendente de Enoque, descendente de Sete, descendente de Abel, descendente de Adão, filho de Deus. Esse é Jesus. Lá atrás, Deus está preservando a esperança para a humanidade por meio da geração de Sete. E quando vem o que é perfeito, Ele entrega à igreja essa mensagem, essa responsabilidade. Queridos, em missões, se usa um termo muito conhecido na teologia da missão, ou teologia de missões, quando se pensa em evangelização do mundo, que foi retirado da física, melhor, da segunda lei de Newton, que é a força centrípeta e a força centrífuga. O que é a força centrípeta? A força centrípeta é quando existe uma força que atrai, uma força maior que atrai os objetos para ela, para o centro. Essa é a força centrípeta.
A força centrífuga é uma força que ela expele os objetos para longe do centro dela. E a teologia de missões pegou essas definições, na verdade são efeitos, para tentar definir um pouco a forma como Deus vê o alcance dos povos. Então eles dizem que Israel, ele era nas mãos de Deus, o povo que experimentaria o efeito centrípeto. Deus atrairia as nações por meio de Israel. E a gente consegue perceber isso muito bem quando você vê o eunuco de Candace saindo do norte da África e indo adorar em Jerusalém. Ele era um prosélito do judaísmo. Os povos, eles vêm até Israel. Jerusalém é a capital da adoração. Então eles faziam prosélitos. E onde se adorava? Se adorava em Jerusalém. A igreja, ela experimenta uma outra força, que é a força centrífuga. É aquilo que vem do centro para fora. Deus, ele empurra a igreja. Deus, ele leva a igreja a sair e levar a mensagem aos povos. Não são os povos que vêm, é o povo de Deus quem vai. Atos 1:8 representa isso. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando o povo ficou muito lá em Jerusalém, em Atos 2, Deus envia uma perseguição e a igreja se espalha. A força centrífuga. Então, na perspectiva bíblica, olha só como as coisas são. Evangelismo para a igreja é você fazer um grande evento, chamar pessoas para que elas venham para o centro ouvir uma mensagem. Não foi assim que Deus planejou. Deus não planejou que os crentes, eles chamem pessoas para vir para o culto. O que Deus planejou é que os crentes, onde eles estão, eles levam a mensagem, eles testemunham da verdade. Por isso que nós aqui, desde o início, nós não temos culto evangelístico. Eu não prego sermão evangelístico para a igreja de Cristo. Eu prego o evangelho, porque às vezes tem membro da igreja que não é convertido. Mas nós não fazemos cultos evangelísticos. Vamos entregar folhetos e chamar as pessoas para vir para o culto. Não, não é assim. Cada um é testemunha de Cristo, deve ser onde está, em seu lugar, na sua casa, no seu trabalho. A igreja deve ir e levar a esperança para o homem. Mas, meus irmãos, quando observamos essa verdade, nós observamos que ela é sustentada de Gênesis a Apocalipse. Deus, o nosso Deus, é um Deus que decidiu, desde a eternidade, preservar a esperança, tanto dentro como para os de fora, por meio da geração eleita. Sal e luz, vocês são neste mundo. Jesus disse aos seus discípulos, quando ele enviou os discípulos, quando vocês entrarem em uma casa, primeiro, Jesus disse, vocês não devem ir senão para o povo de Israel. Primeiro os de dentro, depois os de fora. Mas Jesus disse, quando vocês entrarem numa casa e as pessoas receberem vocês bem, deixem a paz de vocês ali. Que paz é essa? É você entrar na casa e falar assim, a paz seja sobre vocês? Não, é a paz da reconciliação de Deus com o homem, ou do homem com Deus. É a mensagem do Evangelho. Porque nós somos para com Deus embaixadores de Cristo, porque estamos pregando a reconciliação, porque Deus, ele enviou o seu Filho para reconciliar o homem com ele. É a paz com Deus, não a paz de Deus. O pecador só pode ter a paz de Deus quando ele tiver paz com Deus. E a paz com Deus vem por meio de uma reconciliação entre o Deus Santo e o pecador. Jonas precisava discernir os ninivitas, um povo que não sabe
distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Queridos, os homens, eles não sabem o que nós sabemos, por graça de Deus. Eles não sabem. Os homens, eles não sabem que a única esperança para o pecador foi confiada à igreja. Os homens não sabem, infelizmente, meus irmãos, em todos os lugares do mundo, os homens não sabem que Deus colocou como pequenos luzeiros em todos os lugares do mundo a igreja. Eu contei para os irmãos que quando eu estava chegando, eu e a Tânia, ali em El Chaltén, e eu não imaginava se ali tinha uma igreja, mas eu estava muito preocupado. Aquele vilarejo. E quando eu descobri que ali tinha uma igreja e se reunia, e nós fomos para o culto, aqueles irmãos ali apertados na sala do pastor, continuei orando por eles. E aí quando me deram a palavra e eu fui falar na minha língua, eu não sabia falar na deles. E eu disse assim, eu pensei que esse lugar estava em trevas, mas quando eu estava chegando na cidade eu vi uma pequena luz. É a igreja. Talvez não aos seus olhos, mas aos olhos de Deus. Pequenos luzeiros. Quando nós olhamos para a Europa, nós percebemos que os luzeiros estão sendo apagados. Mas o mais triste é saber que a luz não pode ser apagada pelo lado de fora. O mundo, ele não pode apagar a luz da igreja. A luz da igreja é apagada pelo lado de dentro. Quando os crentes, eles começam a receber e abraçar os valores de um mundo que não se apropria de Cristo como Senhor, aí apaga, fecha. Templos maravilhosos, mas sem a igreja. Essa é a realidade na Europa. Bares, pubs, tantas outras coisas, menos igreja se reúne ali. Apagou pelo lado de fora, não pelo lado de dentro. Meus irmãos, eu creio, infelizmente eu creio, que muitos crentes vão conquistar neste mundo aquilo que estão buscando. Mas quando alcançarem, vão perceber que alcançaram sem Deus. Muitos crentes vão alcançar o que estão buscando. E quando alcançarem, vão olhar para trás e vão dizer, fizemos isso, conseguimos, conquistamos, mas Deus não está aqui. Quando Paulo chama Timóteo a participar dos sofrimentos em favor do Evangelho, Paulo diz assim, Timóteo, participa dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo. O bom soldado, ele não se envolve com os negócios desta vida. Ele não se distrai, porque o seu desejo é agradar aquele que o chamou. Também participa comigo como um atleta. O atleta, ele não luta, ele não compete se ele não estiver submisso às regras. Ele segue as regras. É interessante porque é preciso ser aplicado para alcançar os objetivos. Um atleta que eu diga, temos algum atleta aqui? Estou precisando de alguém que me ajude a tentar chegar próximo. Eu acho que não tem, não é? Mas um atleta que o diga. E quando nós olhamos, por exemplo, para um atleta, a gente percebe que o condicionamento, ele não vem de forma espontânea. Não vem. E normalmente o treinamento mais eficaz não acontece aos olhos do público. É interessante, irmãos. O pastor Eugênio Peterson, eu já estou caminhando para o fim, em um de seus livros, que eu li, falando para pastores, ele disse assim, sem devoção, o crente, ele vai experimentar
o enfraquecimento e uma vida de representação. Sem devoção a Deus, o crente vai experimentar uma vida de enfraquecimento e uma vida de representação. Só que você não recebeu vida de Deus para viver uma vida de representação. O melhor presente que você pode dar àqueles que Deus te confiou é uma caminhada com Deus. O melhor que você pode deixar para a geração futura não está na sua conta bancária. O melhor que você pode deixar para a geração futura não tem a ver com as coisas deste mundo, tem a ver com valores eternos. Pai, dá tempo. Mãe, dá tempo. Volte. Inculque na mente dos seus filhos aquilo que está em você, a lei do Senhor. Eu não posso fazer discípulos de Cristo se eu não sou discípulo dele. O melhor presente que você pode dar às pessoas que Deus colocou em seu caminho é o seu andar com Deus. E preste atenção nisso. Quem anda com Deus transmite o que Deus é. Quem anda com Deus transmite o que Deus pensa. Quem anda com Deus transmite o que Deus deseja. Quem anda com Deus transmite a única esperança que vem de Deus, Cristo, descendente de Adão. Descendente de Sete, que ficou no lugar de Abel, descendente de Enos, descendente de Enoque, descendente de Noé, descendente de Abraão, descendente de Moisés, descendente de Davi, descendente de Jessé, descendente de José, filho de Deus. Quem anda com Deus transmite a única esperança. Meu irmão, minha irmã, a estratégia do Senhor não mudou. A estratégia do Senhor não mudou. E nem a realidade dos homens. Em todo lugar para onde você olhar, seja debaixo de uma ponte, seja nos semáforos, seja onde se assentam os presidentes e reis de uma nação, ou na linha de produção daquela fábrica, seja nas festas, seja nos velórios, seja na casa dos vizinhos, ou seja dentro da sua própria casa. A realidade não muda. Pessoas continuam nas trevas, sem esperança e sem Deus no mundo. E sabe quem Deus tem preservado para levar a esperança para eles? Você. Descendente de Cristo. Da semente divina. Chamado para transmitir quem Deus é. Qual é o nosso problema muitas vezes? Nós estamos deixando evidência muito de nós mesmos. Os nossos familiares, eles conseguem definir quem nós somos. Eles conseguem enxergar claramente quem nós somos. Os nossos amigos de trabalho, eles veem claramente quem nós somos. Eles nos escrevem. Nós aparecemos demais. Cristo deve ser visto. O meu pai está se tornando mais parecido com Jesus, pastor. Teve uma menina que chegou até mim, uma criança que falou assim: pastor, eu falei para minha mãe que eu tenho certeza que o Senhor, se morrer agora, vai estar no céu. Eu falei assim: que bom, né? Eu também tenho. Mas que bom que você tem essa certeza comigo. Mas a leitura que ela faz é porque eu sou pastor, porque eu prego, porque eu estou à frente da igreja. É algo espiritual, não é? Deus me vê na minha casa. A questão não é o que as pessoas enxergam. A questão é o que Deus vê, meu irmão, minha irmã. A única esperança está na mensagem que Deus confiou aos seus servos. Então, se eu e você, nós somos encontrados por Deus, creia nisso. Qualquer um pode ser encontrado por Deus. Você tem um negócio seu, ali é um
ponto de esperança. A sua casa está ali naquele bairro, na sua casa é um ponto de esperança, para os de dentro e para os de fora. Deus trouxe essa igreja para essa cidade. Essa igreja, nesta cidade, tem a ver com a preservação da esperança para este povo. Então, meus irmãos, vocês serão chamados cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a glória do Senhor. Não é isso que nós ouvimos uns domingos atrás? Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Onde Deus plantou você? Onde Deus plantou você? Onde Deus plantou você, você tem que crer que você é luz, você é pai, você é luz para os seus filhos. Ah, não é Jesus? Não é isso que ele disse. Ele disse, vós sois, porque vocês apontam para ele. Pais, vocês são luzeiros para os seus filhos. Mães, vocês são luzeiros para os seus filhos. Avós, vocês não são reeducadores dos seus netos. Isso é a função dos pais. Vocês são referenciais de fé para os seus netos. E assim sucessivamente. Deus vai nos usando. E eu quero terminar a nossa reflexão de hoje, no texto que nós lemos hoje pela manhã, estudamos, e na oração que nós iniciamos hoje o culto, que eu não pedi para o Jonas orar daquele jeito. Ele orou porque ele entendeu que Deus o direcionou. Mas eu quero terminar o sermão assim. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Por intermédio da geração eleita, Deus, Ele tem preservado a esperança. Preservada-nos de dentro, por meio da transmissão da verdade. E preservado-nos de fora, por meio do testemunho. Então, como que eu posso finalizar este sermão dizendo para você, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção onde o Senhor te plantou. E que muitos sejam alcançados por intermédio de nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos